A palavra devoção, que é o que nós católicos temos pelos santos, pelo próprio Deus, significa afeição, dedicação, sacrifício e culto. Na teologia e na espiritualidade católica, devoção é um ato de religião. Santo Tomás de Aquino diz que devoção é a vontade pronta para se entregar a tudo que pertence ao serviço de Deus, ou seja, ao culto divino. Sendo assim, toda verdadeira devoção tem como fim último o próprio Deus. E é aí que o evangélico não entende o culto católico de veneração aos santos. É aí que, não entendendo, deforma. Alguns chegam a inventar mentiras do que seria a devoção católica aos santos e combatem essas mentiras que eles mesmos inventaram. Isso é absolutamente sem sentido. E o que me deixa impressionado é a ignorância do católico que cai nessas mentiras. E acaba virando as costas para a Eucaristia por conta dessas mentiras. E por isso se fala popularmente católico ignorante, futuro protestante. E isso na melhor das hipóteses. Porque dependendo do grau de ignorância, vai para outras seitas e cai até no ateísmo. Então, por isso é obrigação do católico se instruir, conhecer a sua fé, conhecer a sua igreja. E a igreja faz esforços nesse sentido. Nós temos aqui na capelania, toda terça-feira, uma formação que sou eu mesmo que dou, que essa é a obrigação primeira de todo sacerdote. Ensinar o povo a rezar, ensinar os conteúdos da fé e santificar o povo através dos sacramentos. E quando eu digo católico ignorante, futuro protestante, não é com desdém aos nossos irmãos protestantes. Cuidado, para que não me interpretem mal. Porque podemos ver irmãos evangélicos melhores do que nós. Santos e pecadores tem em toda igreja, em toda e qualquer instituição. Mas eu falo isso com dó daquele que, virando evangélico, vai perder dois grandes tesouros salvíficos da fé. Sim, temos muitos elementos em comum, porém, a confissão é só aqui. E a confissão não é algo que eu faço diretamente com Deus, como pretendem os nossos irmãos evangélicos, que se apresentam como os verdadeiros seguidores da Bíblia e ignoram completamente a passagem que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, institui o sacramento da confissão, soprando sobre os apóstolos e dizendo: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Ora, se as coisas fossem como dizem os nossos irmãos evangélicos, Jesus sendo Deus, por que perderia tempo soprando sobre os apóstolos? Essa passagem fica completamente em vão. Por que Jesus não disse: quando pecardes, confessai-vos diretamente a Deus? Por que Jesus não disse: aproveitai enquanto estou aqui, eu, sendo Deus, vos perdoarei dos vossos pecados se vos confessardes a mim? Ele não disse isso. E é mais, quando a gente lê a história do cristianismo, nos livros que têm valor de documento histórico, que narram essa história, mostram os costumes dos primeiros cristãos, como batizar as crianças e não adulto, como fazem em algumas seitas por aí. E o católico que deixa de ser católico vira as costas para a Eucaristia,
ficando surdo àquela grave admoestação de Jesus. Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem a vida em si. Que tal? Vamos fazer então a distinção entre o culto de latria e o culto de dulia, uma vez que hoje a igreja celebra a solenidade de todos os santos. O catecismo ensina que a adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como tal, Criador e Salvador, Senhor e dono de tudo quanto existe, amor infinito e misericordioso, Catecismo número 2096. Então, a adoração é devida somente a Deus, uno e trino, ficando o culto de veneração aos santos. Agora eu quero deixar claro que a veneração a algum santo na nossa fé não é algo absolutamente necessário para a salvação. Porém, o que eu quero dizer para vocês, eu que me deixei infectar pelo pensamento protestante, contrário aos santos, eu que na minha ignorância só não perdi a fé, por assim dizer, em Nossa Senhora enquanto santa, só no seminário recuperei a devoção aos santos. Porque no seminário, em cada refeição, nos liam a biografia de um santo diferente da igreja, que são evangelhos vivos. E aí começa a beleza deste culto, que os protestantes não têm. Quando nós lemos a biografia dos santos, nós descobrimos que eu posso ser santo mesmo sendo de temperamento colérico, ou seja, uma pessoa mais explosiva. São Paulo era colérico. Eu posso ser santo mesmo sendo inconstante como São Pedro, que ora queria morrer por Jesus e o negou 3 vezes. Eu posso ser um boi mudo como Santo Tomás de Aquino, era esse o seu apelido, fleumático até a raiz do cabelo, santo. E melancólico como Santa Teresinha do Menino Jesus. Posso ser santo também melancólico. Porque os santos superaram as tendências viciosas dos seus temperamentos por amor a Deus. Por um trabalho ascético, baseado nos sacramentos em primeiro lugar, mas também na oração, na penitência. Se foi possível a eles cumprir o que está mandado na Sagrada Escritura, sede santos como vosso Pai nos céus é santo, é possível para nós também. E aí nós temos santas mulheres e santos homens, santas crianças, como Santa Maria Gorete, São Tarcísio, santos adolescentes, como São Luís Gonzaga, santos militares, como Santo Inácio de Loyola, santos médicos, como São José Moscati, santos padres, como São João Maria Vianney, santas freiras, como Santa Rita de Cássia, santas mães, como Diana Beretta Molla, santos pais, como São Luís Martin, pai de Santa Teresinha do Menino Jesus, por sinal, a mãe também é santa. Então ninguém vai ter desculpa para dizer, não, isso aqui é muito árduo, é muito difícil. Jesus Cristo conseguiu porque ele era Deus, isso para nós homens não dá, é uma proposta muito difícil. Nós vamos ver que eles tiveram as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. E nós vamos aprender como superá-las. Porque as biografias dos santos são verdadeiras receitas de santidade. São evangelhos vivos, exemplos de como viver a radicalidade cristã. De maneira que nenhum de nós tem desculpa. Porque, mais uma vez, eu repito, se eles puderam, nós também podemos. Agora, o que é que queima o nosso filme?
as superstições, que é pecado na nossa fé também. Quem nunca ouviu falar da mulher encalhada que pega uma imagem de Santo Antônio e coloca dentro de um copo d'água de cabeça para baixo, dizendo, não te tiro daí até arrumar um marido? Francamente, né? Então, essas coisas são absurdas. Agora, não é absurdo aquela senhorinha que na procissão de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, quer tocar na imagem de Nossa Senhora. E aí começam as deformações protestantes, dizem que isso é um ato de idolatria. Nenhum católico bem informado acredita no poder de uma imagem em si mesma, senão que nós acreditamos no poder daquela que é a onipotência suplicante, a filha mais amada do Pai, a mãe do Filho e a esposa do Espírito Santo, que está representada naquela imagem. Então essa senhorinha toca essa imagem, como aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue, que no caminho ia dizendo, se eu tocar na orla da sua veste, eu me curarei. A ideia é essa. Então, meus irmãos, cuidado com essas conversinhas, com essas historinhas. E vamos lá. Existem 3 igrejas, para quem não sabe. A igreja triunfante, que é dos santos que estão no céu. A igreja padecente, que é das santas almas do purgatório. Santas porque do purgatório ninguém baixa para a terra nem para o inferno, se vai direto para o céu após a purificação. E a igreja militante, que somos nós, que estamos lutando. Militum quer dizer soldado em latim. Lutando para chegar ao céu. E juntos estamos na comunhão dos santos, a comum união dos santos. Santos quer dizer separados para Deus. Rezando uns pelos outros para chegarmos ao bom porto do paraíso. E isso é muito bonito, porque estamos cumprindo o que a Sagrada Escritura manda, orai uns pelos outros. Os nossos irmãos evangélicos acreditam nisso, eles pedem oração uns pelos outros. Mas não acreditam que os santos que já estão na glória possam rezar. Dizem que eles estão mortos. Onde, Senhor Jesus? Fala para mim. Se chamam além de vida eterna, como é que quem está lá está morto? E o que dizer da transfiguração de Jesus? Quem que aparece com ele? Moisés e Elias. Elias foi arrebatado, não morreu. Tudo bem, mas Moisés morreu de morte morrida. Vamos falar logo português popular. E ali ele aparece como? Num caixão? Ele aparece vivo. Então os santos estão vivos. E por isso podem interceder por nós. E eles têm muito mais mérito do que nós. E é por isso que nós vamos a eles. Porque eu não confio nos meus méritos, mas confio nos méritos de Madre Teresa de Calcutá. Você, quantas vezes não pede um favor à esposa do chefe, porque você tem amizade com ela, e é mais fácil o chefe conceder à esposa o favor do que a você? Isso é super-humano e comum. O problema é que o protestantismo ignora a humanidade, me perdoem o pleonasmo, do homem. Por isso que não querem imagens nem nada, ignorando que nós somos seres sensíveis, que nós precisamos ver, ouvir, cheirar. Todo conhecimento humano necessariamente passa pelos 5 sentidos, e a igreja, especialista em homem, especialista em Deus, nos eleva a Deus através dos sentidos, e por isso nós temos a arte sacra, que nos recorda a beleza da fé nos vitrais, que nos catequiza nesses mesmos vitrais. Aqui não tem, mas quem for à Europa vai ver, porque antigamente o pobre não tinha acesso à cultura, e era através dos vitrais que ele era catequizado, era recordado dos principais mistérios da fé. Através da música que nos eleva, põe um canto gregoriano e veja se você não eleva o seu espírito muito mais do que um bando de banda que tem com guitarra, com bateria e escambau. Pode estar tocando a música católica que for, em seu momento é bacana e legal, porém nada mais sublime do que o canto gregoriano. Desculpem. Tanto é assim que a ciência o consagra como o estilo musical que mais acalma o ser humano. Tem um efeito físico sobre o corpo.
Experiência feita através de um grupo católico que cantava nas UTIs dos hospitais no Canadá. Depois que eles saíam, os médicos e enfermeiros começavam a ver a melhora nas taxas dos doentes. Pessoas voltando de coma vegetativo. E aí ficaram curiosos, tem que ter alguma coisa nessa música aí. A primeira coisa que tem nessa música aí é a oração. E canto gregoriano é para Deus. Começa aí. E Deus não habita na guitarra, na bateria. E eu lamento que hoje em dia a protestantização da igreja faz com que fiéis queiram ficar balançando folheto, batendo palma, fazendo carnaval, transformando a nossa missa num espetáculo gospel. Mais uma vez, a ignorância é responsável por isso. E aí o homem ignorante, ele não vai pela razão, ele vai pelas emoções, são as paixões, que por causa do pecado original ficaram desordenadas e necessitam da inteligência para reorientá-las. Caríssimos, a nossa igreja é santa e pecadora. Uma das 4 notas da igreja é santa, além de una, católica e apostólica. Ela é santa, já disse e repito, nos seus membros santos, mas antes de mais nada no seu fundador, que é Jesus, na sua palavra, e portanto na sua doutrina, nos seus sacramentos. Mas é pecadora na medida em que, sendo feita de homens e mulheres, sendo nós pecadores, então ela é pecadora. Mas ela jamais será pecadora enquanto instituição sobrenatural. Anátema a quem disser que a igreja, enquanto instituição sobrenatural, é pecadora. Ah, mas e os abusos da igreja? Os abusos da igreja são de homens da igreja. A igreja, como tal, sempre levou os homens à santidade. E são os santos a maior prova disso. Quem mais fez pela humanidade foram os santos da igreja. Verdadeiros braços da providência divina. A saber, Camilo de Leles, que fundou uma congregação que cuida dos doentes. Ontem, no dia de fé e obras, os alunos ficaram maravilhados com a beleza do carisma orionita, que cuidam de crianças que são seres humanos, que por serem multideficientes foram desovados, me perdoem a palavra, nos seus conventos, porque o pai e a mãe rejeitaram, porque o mundo não quer. Crianças que eles levam para todo lado, levaram recentemente a Aparecida, inclusive com o conselho, levem a comida pronta, e o padre, que se dizia pai deles, coisa linda, disse, não vou levar meus filhos a Aparecida, tratando-os como se diferentes fossem dos outros seres humanos. Eles vão comer com todo mundo, como todo mundo come. Então, bem-vindos ao mundo maravilhoso da caridade católica, que revolucionou o mundo. Essa patente é nossa, não é dos espíritas, embora os nossos irmãos espíritas procurem fazer caridade. A Igreja Católica cuida dos mais miseráveis dentre os miseráveis. Nos irmãos missionários e missionárias da caridade Madre Teresa de Calcutá. Cuida da educação dos jovens, através dos salesianos, maristas, lassalistas. Nós temos uma ordem hospitalar do nosso padroeiro São João de Deus. E por aí vai. Tantas sejam as necessidades humanas, quantas serão as ordens religiosas católicas, que são uma resposta de Deus às nossas necessidades. Deus sempre, ao longo dos séculos, tem suscitado santos homens e mulheres que largam tudo para se dedicar à obra do Senhor. E aí, os nossos irmãos protestantes que tanto abominam os santos da igreja, que vivem tão centrados na palavra de Deus, não vejo largando tudo por amor a Jesus, abrindo mão de família, vivendo vida simples, como os nossos santos fizeram. E isso não é uma crítica, isso é uma comparação, isso é uma constatação. E eu preciso alertar os irmãos para isso. Nunca vou jogar os católicos contra pessoas de credo nenhum, isso seria pecado.
A caridade começa pelo respeito, eu vou morrer dizendo isso. E eu digo, inclusive, jamais podemos ter preconceito contra os nossos irmãos ateus ou agnósticos, mas precisamos, aqui no papel de profetas e mestres da fé, denunciar o erro, denunciar as mentiras e calúnias que falam contra a nossa igreja aí fora, porque eu que já frequentei outras igrejas, sei como falam, e sem fazer essas ressalvas que eu faço aqui não. Ouvi muitas vezes descer o pau na igreja católica sem dó nem piedade, contando mentiras. Então eu estou aqui fazendo o meu papel de pai, em primeiro lugar, de profeta, que anuncia a verdade e denuncia o erro, e de mestre da fé. Porque todos nós, sacerdotes, devemos ser assim. Então, onde fica a grande confusão? 1 Timóteo 2, 5 a 6, diz que o nosso único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Nós católicos cremos nisso. O único mediador em termos salvíficos. Não tem santo nenhum aí. Mas a palavra nos diz que é o único intercessor. Porque, se nós formos analisar a história da nossa religião, desde a sua origem judaica, nós vemos intermediadores o tempo inteiro. Ou por acaso Deus não constituiu profetas que falavam em seu nome e faziam milagres para que o povo acreditasse que eles falavam em nome de Deus? O povo de Deus, quando queria falar com Deus, falava com Moisés. Moisés falava com Deus, trazia o recado para o povo. Ficou no Monte Sinai e recebeu as tábuas da lei de Deus. Deus não jogou as tábuas para o povo diretamente. Sempre foi assim. Nós vemos Abraão negociando a destruição de Sodoma e Gomorra. Senhor, pode ser que não sejam 50 justos. Se forem 40, o Senhor vai destruir a cidade? Não, se forem 40, eu não destruirei. Mas vem cá, e se forem 30? Isso é intermediação ou eu estou doido? Estou doido, então. Porque eu estou vendo aí um intermediador, convencendo, entre aspas, Deus, tendo êxito na negociação com Deus, falando em nome do povo pecador. Êxodo 17, 10 a 11, mostra Moisés de braços levantados na colina de Rafidim, enquanto os judeus estavam guerreando, enquanto seus braços estavam levantados, o povo vencia, era baixar os braços, o povo perdia. E o que fizeram? Espertinhos, botaram os homens para segurar os braços de Moisés. Eu pergunto, o que é isso aí? É idolatria, é, de Moisés? Está na palavra de Deus ou não está? Quando o povo foi picado pelas serpentes venenosas, correram para Moisés: Moisés, pecamos contra ti, contra Deus, faz alguma coisa aí. Moisés foi e falou com Deus, e Deus disse: faça uma serpente de bronze. Quem olhar para a serpente, olha só, que interessante. O protestante diz: não, o negócio é entre mim, Deus e eu. Beleza. Por que Deus não disse: diga a este povo que me peça perdão? Não. Deus, inclusive, mandou fazer uma serpente, e quem quisesse se curar, ou olhava para a serpente ou morria. Não tinha opção. A serpente, então, era um veículo. Dá para entender, por exemplo, que... Vixe, vai ser difícil tirar. O crucifixo que você tem é um veículo de proteção de Deus, um canal de graças, água benta. E eu vou dizer uma coisinha para vocês. Os nossos sacramentais deixam o diabo doido. Em qualquer exorcismo, o padre que entra de batina irrita o demônio. A estola, símbolo do poder sacerdotal, irrita o demônio. Salpique água benta numa pessoa endemoniada para você ver se ela não vai gritar, dizendo que aquilo ali queima. Então o diabo dá testemunho do poder dos sacramentais pela bênção sacerdotal, em nome de Jesus.
e a serviço da igreja. Pois bem, o que dizer do sacerdócio do Antigo Testamento, instituído por Deus? Arão, irmão mais velho de Moisés, e seus descendentes tinham as funções de santificar o povo, oferecer dons e sacrifícios por ele e interceder pelos transgressores, além de serem mestres da lei. E vejam que Deus revelou a ele que os sacerdotes de Israel, no exercício do ofício sacerdotal, não deveriam utilizar vestes comuns, mas somente vestes sagradas. Entenderam por que a gente usa batina? Entendeu por que a gente usa isso aqui? Tudo vem da Bíblia, a inspiração está lá. E o que dizer dos anjos? Anjo tem raiz no grego angelos, quer dizer o quê? Mensageiro. Deus mandou o anjo anunciar a Nossa Senhora. Por que Deus não abriu as nuvens e disse, Maria, eis que darás à luz ao meu filho? Mandou o anjo. Se Maria fosse evangélica, com todo respeito aos irmãos evangélicos, depois do anúncio que ela seria a mãe do Messias, ela teria dito, valeu, Gabriel, obrigado aí pelo recado. Senhor, eis aqui a tua serva. Foi isso que ela fez? Não. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua, pronome de segunda pessoa, tua palavra, Gabriel. Porque ela sabia que respondendo ao mensageiro, estava respondendo a Deus. Hã? Preciso fazer o desenho? Bem-vindo à compreensão católica das realidades sagradas. Vamos lá. Se Deus dá poder aos profetas e anjos, por que não aos santos que tanto ralaram na terra para merecer o céu? Vamos lá? No capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, Deus dá poder aos apóstolos, inclusive de ressuscitar os mortos. Vá lá ler. Quem é que estava aí no meio dos 12? Tinha uma figurinha chamada Judas Iscariotes. Jesus, sendo Deus, pergunta que não quer calar. Sabia ou não sabia que ia ser traído por Judas? E, no entanto, deu poder a Judas. Então, imagine o poder que um santo não vai ter, se até Judas recebeu poderes de curar, de expulsar demônios e de ressuscitar os mortos. Tanto é assim que no livro de Atos nós vemos a sombra de Pedro curando. Atos 19:11, as pessoas levavam aventais e lenços para tocar no corpo de São Paulo. Porque depois esses aventais e lenços eram levados aos doentes, e os doentes, ao terem contato com eles, se curavam. São Paulo é um dos maiores defensores da fé, era colérico, eu até consigo ver os gestos dele quando eu leio as suas epístolas. Daquele que anuncia veementemente, que está sempre com aquele dedo ali, né, em riste, apontando a verdade e o caminho. Ele teria sido o primeiro a dizer, parem com essa idolatria, peçam a graça direta ao Senhor. E São Paulo deixava rolar. E por quê? Vamos para o Velho Testamento. E aí está a base do culto de veneração de relíquias católicas. O que são relíquias? É uma mecha de cabelo de Santa Teresinha, é um pedaço de osso de São João Maria Vianney, que nós colocamos nos altares quando eles são dedicados. Por quê? Porque havia um costume, logo nos primórdios do cristianismo, de se construir igrejas ali onde houve sangue derramado de mártires. Mártir quer dizer testemunha. Homens e mulheres que deram testemunho de Cristo entregando as suas vidas. A gente só consegue entregar a vida da gente por muita fé, por convicção de que Jesus era Deus, era o caminho, a verdade e a vida. Então, pegue lá depois a sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 14, Eliseu, querendo atravessar o rio, pega o manto que Elias tinha deixado cair, toca as águas se dividem.
segundo a fé evangélica, ele cometeu um ato horroroso de idolatria. Acreditou num pedaço de tecido. Essa foi a fé de Eliseu? Não. Eliseu acreditava em Deus, que tinha um profeta poderoso chamado Elias. E aí, da mesma maneira que aquela mulher do fluxo de sangue vinha dizendo, se eu tocar na veste eu vou me curar, Eliseu imaginou, se eu pegar o manto desse profeta poderoso Elias e tocar, Deus vai operar através do manto. Essa é a ideia. Agora ficam colocando palavras na boca da gente. E o pior é o ignorante que acredita nisso. São Paulo diz, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores. Ué, não teria que dizer sede imitadores de Jesus? Que absurdo é esse que está na Bíblia? Vai lá ler. Agora, por que São Paulo diz isso? É porque ele se acha Deus? É porque ele se acha o cara? Ou porque ele largou tudo para servir Jesus? O que é que ele está querendo dizer com isso? Larguem tudo e vivam centrados no Evangelho, como eu estou fazendo. Ele estava dizendo, eu estou dando exemplo para vocês. Essa é a ideia. E as biografias dos santos estão cheias dos seus milagres. São José de Cupertino e São Martinho de Porres flutuavam, quando estavam em adoração. Santo Antônio, um dia, a pregação dele era tão cortante, a palavra dele era tão viva, que um dia ele estava pregando aquele evangelho que diz, se teu olho é motivo de escândalo para ti, vai arrancar o fora, porque é melhor entrar sem um olho no reino dos céus, que todo o corpo padecer no fogo da geena. E aí um rapaz que tinha dado um chute na mãe, ouviu aquela palavra, e ela tinha tanto poder na boca de Santo Antônio, que ele não teve dúvida, pegou um machado e cortou a perna. Aí a família desesperada, Frei Antônio, por favor, vem aqui. Santo Antônio chegou lá, qual é o problema? A perna dele está morrendo. Aí ele foi lá, colou a perna. E todo mundo viu. Quando começa um movimento no sentido da santificação de alguém, é porque existem trocentas testemunhas que vão dizer, esse homem é santo, essa mulher é santa, viveu de acordo com o Evangelho. Fora esses muitos milagres que Deus permite aos seus santos, da mesma maneira que permitiu aos profetas. Isso é impressionante. Então, isso nós vemos na nossa fé. Não se vê na fé evangélica. Lá tem curas, aqui também tem. O nosso diferencial é esse. Bilocação está em 2 lugares ao mesmo tempo. Santo Antônio Galvão, nosso santinho brasileiro, Padre Pio. As pessoas diziam, Padre Pio esteve aqui conosco. Não, impossível, ele estava lá, confessando o fulano de tal. Eu vi. Imagina. Presciência. Por quê que o confessionário de Padre Pio era lotado, de Cura d'Ars era lotado? As pessoas chegavam com a confissão mal feita, eles completavam a confissão. Olha isso. Santa Rita de Cássia estava doente, um dia pediu à irmã, eu gostaria que você fosse em tal lugar e pegasse para mim uma rosa e 2 figos. A irmã pensou assim, eu acho, Ih, tadinha, está tão doente que está delirando. Como é que vai ter rosa e figo nessa neve louca que está aqui? Aí falou, irmã, será que vai ter figo e rosas? Vá lá e pegue, por favor. Quando a irmã chegou lá, estava lá, do jeito que Santa Rita tinha falado. Santa Rita queria ser freira. Chegou para falar com a superiora do convento, e a superiora falou, minha filha, desculpe, aqui só virgens. Ela tinha sido casada, tinha 2 filhos, O marido já tinha morrido, os filhos também. Aí, coube a Santa Rita o quê? Obedecer. Aí foi, entrou em oração, mostrou para Deus que queria ser freira, chorou, inclusive, tal, adormeceu, e acordou dentro do convento. A Madre Superiora, quando viu aquilo ali, sabia que só Deus poderia colocar a Santa Rita dentro do convento. Só ela, a superiora, tinha chaves do convento. O convento tinha até fossa de jacaré para evitar os ataques, dos mouros. Naquela época tinha aquelas coisas, Enfim. Esses são os santos da Igreja Católica,
No céu, se acabam a fé, porque a fé é própria de quem está aqui. Eu creio sem ver, mas lá eu estou vendo Deus cara a cara. A esperança, porque eu tenho esperança de chegar ao céu. Já cheguei. E o que fica? A caridade. Os santos amaram fazer caridade, Deus permite que eles continuem fazendo caridade no céu. Por que Deus vai privá-los disso, se eles estão vivos? Pois bem, o que dizer dos corpos incorruptos dos nossos santos? É um fenômeno que só tem no catolicismo. Não tem corpo incorrupto de nenhum pastor evangélico, de nenhum rabino judeu. Mas está assim de corpos incorruptos de santos da igreja. Às vezes o corpo não fica incorrupto, mas a língua de Santo Antônio ficou. E que recado Deus quer dar? Esses homens e essas mulheres obedeceram a essa igreja. Se confessavam, comungavam, rezavam, faziam penitência. Ninguém tinha bandeirinha vermelha agitando, querendo mudar, querendo dizer, a igreja tem que se modernizar. Quem tem que se modernizar é você, criatura. Se atualizar com relação ao que é a doutrina de sempre da igreja. Aqui é monarquia, não é democracia não, esquece. Quem manda é Deus, não é o povo. O povo é no comunismo, na democracia, em outras estruturas. Aqui não é a casa da mãe Joana. Existe uma estrutura hierárquica, e por isso a igreja atravessa os séculos. E por isso a igreja ainda não foi para o buraco. Por causa disso, por causa da assistência do Espírito Santo. Porque fundada sobre o alicerce dos apóstolos, que tinha um chefe que era Pedro, que tinha uma estrutura hierárquica. Então, Gandhi, um homem tão bom, também, o corpo não ficou incorrupto. Então explique isso para mim. Pois bem, existe uma interpretação equivocada do capítulo 20 do livro do Êxodo, porque ali Deus proíbe fazer imagens. Não farás para ti imagens do que está acima nos céus, na terra, nas águas debaixo da terra. E aí os nossos irmãos levam isso ao pé da letra. Quando Deus instituiu essa proibição, era porque os judeus estavam circundados de povos idólatras, então não queria que o povo caísse na idolatria dos falsos deuses. Mas eu pergunto a vocês, se naquela época existisse máquina fotográfica, quem não ia tirar foto de Jesus? Se nós pegamos os túmulos dos primeiros cristãos, quem foi a Roma sabe disso. Nós vemos imagens ali naqueles túmulos. Se isso fosse idolatria, então não veríamos essas relíquias dos primeiros cristãos. Fora que Deus, super exigente em tudo relacionado ao culto, Deus deu detalhes de como queria o templo, de como queria as vestes sacerdotais. Ele manda adornar o templo com imagens de bois, de anjos. Então Deus se contradiz? Claro que não. Pois bem, esse culto aos santos existe, em primeiro lugar, para, como falei, nos mostrar que a santidade é possível. São exemplos que nos são apresentados, mas eles também podem ser nossos intercessores. O que é lamentável é que a maioria dos católicos só se volta para os santos para pedir favor. Pode pedir favor, sim, mas que tal começar a usufruir dessa riqueza? Quanta coisa eu não tenho aprendido com os santos. Eu que falo tanto de armário de referências, né? Que é esse armário, entre aspas, que a gente tem aqui, que deve estar recheado de bons exemplos, boas histórias, passagens bíblicas, até das próprias leis do país. Por quê? Porque forma o nosso conjunto de valores, é aqui que estão as nossas crenças. E é esse armário que eu abro, sobretudo nos momentos de dificuldade, de crise, para ver que história vai me ajudar aqui, que frase motivacional, que passagem bíblica. Vou citar algumas, para vocês verem a utilidade disso. Santa Teresinha do Menino Jesus,
Não sou capaz de fazer coisas extraordinárias, mas as coisas ordinárias posso fazê-las com amor extraordinário. Santo Inácio de Loyola trabalha como se nada pudesses esperar e espera como se nada pudesses fazer. Me leva a fazer tudo que está ao meu alcance se eu quero alcançar alguma coisa e depois jogar para Deus, depois que fiz tudo que podia. E Santa Teresinha me ajuda a fazer as pequenas coisas com amor. No entardecer de nossas vidas é no amor que seremos examinados. Então ali, quando eu começo a ficar chateado alguma coisa, eu me lembro de São João da Cruz com essa frase. E aí eu retomo o caminho do amor. Não me deixo levar pelas emoções. Eu poderia passar o dia inteiro aqui citando essas frases tão ricas, tão poderosas. Eu falo para as nossas equipes de trabalho aqui, faz parte dos nossos dogmas, do nosso credo. Detalhes, essas miudezas não são outra coisa que não o amor em ação. Quando a gente faz um evento, a gente se preocupa com os detalhes, porque o amor é detalhista. Madre Teresa de Calcutá diz que somos felizes não porque nos amam, senão porque amamos. E isso vai ajudar a pessoa que é carentinha, que vive magoadinha, chateadinha, porque, poxa, não ligou no meu aniversário, poxa, não me disse bom dia, poxa, isso e poxa, aquilo. A se enquadrar. São nossos intercessores junto a Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não conheço nenhum grande devoto de Nossa Senhora que não seja apaixonado por Jesus. E se assim não for, essa devoção é idolátrica, é falsa. Digo a vocês que minha história, até chegar aqui, passa pela Virgem Maria, por uma grande devoção a Nossa Senhora. Ela que me apresentou e que me fez ficar apaixonado pelo seu Filho Jesus. Pois bem, caríssimos, agora nós vamos produzir aqui na nossa pia batismal um santinho. João Paulo, eu estou falando sério, pode levar até uma mexinha do cabelo dele para casa, enquanto ele não começar a pecar. Espero que não peque nunca, né? Papai e mamãe vão ajudar, mas vai ser santo, porque não tem pecado nenhum. A pessoa, após o batismo, eu até falo para os adultos, reze para levar uma bala na cabeça, você vai direto para o céu. Reze para ter aquele infarto fulminante, que vai direto para o céu sem escala.